Bom dia, congregação amada do Senhor. Hoje, 13 de fevereiro de 2022. Então, meu nome é Maria do Carmo, mas podem me chamar de Carminha. Então, hoje vamos ver o quê? Vamos ver algo importante. Seu coração é sincero diante de Deus? Olha, nós vamos falar como Deus quer que o nosso coração seja sincero. Veja o vídeo até o fim e você verá que Jesus olha o coração, o interior da pessoa, mais do que o que a pessoa fala ou declara. Então, a gente pode, né? Eu vou pedir vocês para já desde cara a se inscrever no canal, clicar no sininho para ser comunicado de novos vídeos que a gente vai postar. Então, a gente vai refletir hoje sobre a sinceridade do coração através de uma parábola de Jesus. Então, o que é parábola? Parábola é uma analogia ou comparação usada para mostrar uma lição moral. Assim, nós vamos refletir sobre a parábola dos dois filhos, que é sobre a inteireza de coração e como Jesus gosta daquela pessoa que usa de sinceridade e amor. Então, vamos pensar aqui. A palavra, essa parábola, ela tem a ver com autoridade também. E aí eu vou deixar algumas perguntas, para a gente ir pensando. Você já recebeu uma ordem de seu pai? Você se lembra de uma situação que você obedeceu? E você se lembra de uma situação que você desobedeceu? Você já falou que ia fazer uma coisa e não fez? Você já falou que não iria fazer e depois se arrependeu e fez? Pois é disso que a parábola vai tratar. É sobre a prontidão de coração, sobre a inteireza de coração. Então, vamos lá. Aonde que está o texto? Está em Mateus 21, do verso 28 a 32. E então, diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Bom, vamos começar descobrindo para quem Jesus estava falando essa parábola. Vamos olhar para o versículo 23 do mesmo capítulo. Jesus falava para os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo. O sumo, ou seja, o sacerdote maior, é o representante do sagrado, é aquele que ouve as coisas de Deus e conta para os homens, e vice-versa. É aquele que fala a Deus a favor dos homens. Vejamos o que está escrito na carta que Paulo escreveu para os hebreus, que são os judeus. Está lá em Hebreus 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, tomado entre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Esta palavra fala do sacerdote maior, mas também de cada sacerdote. Agora, então, vamos ver quem são os anciãos do povo. São os mais velhos, considerados sábios pela experiência que possuem. Desta maneira, a gente vê que Jesus estava falando para o sumo sacerdote e os anciãos.
Então, ele estava falando para as pessoas que tinham autoridade, né, naquele lugar. Bom, então vamos falar e observar o que a parábola vai dizer sobre o pai e os dois filhos. Olha, esse homem tinha 2 filhos. Este homem, então, era pai. E pai fala de autoridade. Então, esse pai, ele se dirige aos filhos, aos 2, e dá a mesma ordem para cada um deles. Então, este pai manda os filhos trabalharem na vinha, que era do pai. Se era do pai, um dia seria deles, porque os filhos herdam as coisas dos pais. Então, o pai estava pedindo para os filhos investirem no futuro deles mesmos, trabalhando na vinha. Se eles fossem servos, eles não teriam escolha, teriam que obedecer. Mas, como eram filhos, eles poderiam escolher dizer sim e dizer não. E foi isso que aconteceu. O primeiro filho disse que não queria ir, mas depois, arrependido, foi. Podemos observar 2 coisas. A primeira é que ele disse que não queria. Assim, muitos de nós não querem fazer coisas que uma autoridade nos pede. A gente tem um pouco, né, essa rebeldia de não querer fazer o que o chefe manda, né? Mas depois, examinando em detalhes, a gente conclui que é importante, que é necessário, e daí fazemos aquilo que é certo, mesmo não querendo. Ou seja, eu quero, mas não posso. Este é a vida do cristão, né? Ele sabe que muitas coisas ele quer fazer, mas ele sabe que não pode. Então, essa situação, eu quero, mas não posso. Bom, a segunda coisa, a primeira foi que você pode não querer seguir a ordem de alguém. E a segunda coisa que fala da resposta desses 2 filhos é sobre o arrependimento. Então, o que é arrependimento? É a consciência que cada um tem de que agiu de uma forma incorreta. Ele agiu de uma certa maneira, mas depois ele percebeu que deveria agir de outra maneira. E aí, depois de ter a consciência, ele muda o comportamento e faz o que deveria ter feito antes. Este comportamento é muito importante na nossa vida, porque não há uma só pessoa que faça tudo certo, a não ser Jesus, somente ele, né? É a pessoa que faz tudo certo, né? E também o que a gente pode observar? Que nem todas as pessoas estão dispostas a se arrepender. Muitas cauterizam a mente. O que é cauterizar? Vamos dizer, você tem uma ferida, você cauteriza a ferida, é você fechar a ferida. Imagina, você tem um corte no braço, você vai e cauteriza esse corte. Você fecha a ferida e nem lembra mais dela, e nem vai saber que houve um corte ali, porque hoje eles não deixam mais cicatriz em tudo que faz, né? Tem a cirurgia plástica, que a pessoa nem percebe mais que houve um corte ali. E assim é com muitas consciências. Muita gente não tem consciência do seu erro. E aí, sem a consciência do erro, nem tem como se arrepender. Então, elas não se arrependem, né? Bom, então, a gente viu o primeiro filho, ele falou que não ia, mas se arrependeu e foi. Agora, o segundo filho, qual foi a resposta do segundo filho? Ele disse que iria, mas depois não foi. Então, aqui houve uma prontidão, ele respondeu na mesma hora que iria, né? Então, ele atendeu o pai. Esse filho, né, ao falar que iria e não ter ido, não fala detalhes, mas não está dizendo que ele se arrependeu. Está falando apenas que ele não foi. Então, isso me faz pensar que ele falou da boca para fora. Que ele simplesmente falou assim, vou falar que vou para agradar meu pai parar de me encher a paciência, né? Vamos dizer assim. Porque muitas vezes os filhos concordam com o pai só para terminar aquela conversa, terminar o sermão, né? Às vezes é assim, a pessoa quer ficar livre daquela importunação e fala que vai fazer, mas na verdade não faz, não tem intenção de fazer, só fala da boca para fora. Então, ele quis agradar o pai ali, terminar aquele assunto, né? E ao pai ou outros ouvintes, né? Se houvessem. Então,
esse é um comportamento também muito comum de acontecer. A pessoa fala, mas não cumpre o que falou, né? Então, a nossa vida cristã, ela deve alinhar o discurso com a prática. Não basta dizer, é importante dizer, a gente tem que declarar, né? As verdades de Deus, a palavra é muito importante, a gente tem que declará-la. Mas só declarar a palavra e não fazer é também um problema. Então, a gente vai lá em 1 de João, capítulo 3, verso 18. Olha só o que está escrito. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Vejamos que a exortação é falar e fazer a verdade, o que é certo. Então, não basta só falar e não fazer, e também o fazer exige também, é bom que se diga, é bom que esclareça as coisas, para tornar as coisas mais claras. Às vezes você faz, mas nem falou que ia fazer, pode ser que não se perceba aquela ação. Então, nós vimos, então, os dois tipos de resposta. O que falou que não ia, se arrependeu e foi, e o que falou que ia e não foi. E aqui a gente conjecturou, né, sobre por que seria, né, o que seria o arrependimento e o que seria o falar da boca para fora. Mas vamos, então, passar agora para a resposta da pergunta que Jesus fez aos sacerdotes e anciãos, porque Jesus dirigiu a eles o que eles pensam sobre qual dos filhos fez a vontade do Pai. Então, a pergunta era dirigida a eles. Então, vamos lembrar o que é uma parábola, que a gente já falou lá no começo, né? Em toda parábola, ela tem uma moral da história. Então, qual é a vontade do pai ao dar uma ordem para os filhos trabalhar na vinha? É lógico que a vontade é que os filhos trabalhassem na vinha. E qual dos dois trabalharam na vinha? Eles responderam que era o primeiro. E eles estavam certos, e de acordo com a vontade explícita do pai. Então, parece que, se você olhar até aí, está tudo certo. Eles falaram, responderam que quem fez a vontade do pai foi o filho que foi, está tudo certo. Mas olha, Jesus tem uma perspicácia, Jesus tem uma profundidade, Jesus vê o coração, ele vê mais do que a intenção. Aliás, ele vê o profundo mais do que a intenção. Então, olha o que Jesus responde a eles. Jesus disse que publicanos e meretrizes entrariam no reino dos céus à frente deles. Deles quem? Dos sacerdotes e anciãos, para quem Jesus estava falando. Mas aí a gente fala assim, nossa, que resposta dura, né? Por que será? Em várias vezes que eu li essa parábola, eu não entendi bem, sabe? E assim a parábola ela tem um sentido e você tem que procurar aquele sentido. E eu custei achar o sentido dessa parábola, sabe? E aí eu quero compartilhar com vocês, né? Por quê? Porque eles deram a resposta certa. Então, Jesus os repreendeu e falou que os publicanos e meretrizes entrariam na frente deles porque eles deram a resposta certa. Eles disseram que concordavam com a resposta do primeiro. Jesus os repreendeu, por quê? Porque eles deram a resposta certa, eles disseram que concordavam com a resposta do primeiro, que se arrependeu, mas eles não fizeram como o filho fez, que se arrependeu e foi. Ou seja, o filho se arrependeu e mudou o comportamento e foi. E estes sacerdotes e anciãos falavam o que deveria ser, mas não agiam conforme o que falavam. Daí Jesus confrontá-los dizendo que dois tipos de pessoas ou profissões que os sacerdotes não gostavam e não aprovavam o seu comportamento estavam na frente deles na entrada do reino de Deus. Vamos ver que profissões eram essas. Então, quer dizer, eu estou falando de profissão porque o Código Brasileiro, infelizmente, reconhece, né, o meretrício como uma profissão, né? Mas, então, né, está na lei, né? Ainda que eu não concorde. Mas
Estas profissões eram os publicanos e as meretrizes. Os publicanos eram os cobradores de impostos, que quase sempre exploravam o povo e muitas vezes roubavam. Então, ninguém gostava dos publicanos. E as meretrizes eram as prostitutas que vendiam o corpo. Então, os sacerdotes anciãos desaprovavam essas profissões ou estes comportamentos. Então, Jesus estava desaprovando os sacerdotes e anciãos, dizendo que eles entrariam no reino dos céus atrás dos publicanos e meretrizes. E Jesus ainda explicou por quê. Vamos lembrar, então, que o contexto dessa parábola está inserida no ministério de João Batista. Os sacerdotes e anciãos haviam perguntado com que autoridade Jesus fazia os milagres que fazia. E Jesus, como sempre devolvia uma pergunta. E isso é o que a gente precisa aprender. Eu luto para aprender isso, porque desde criança a gente foi desestimulado a perguntar. Né? Quando o menino perguntava aquela fase lá dos 3, 4 anos, por quê? A mãe cheia de afazeres, cheia de coisa para fazer, virava e falava, para de perguntar, menino, para de perguntar. Então, a gente não aprendeu muito a fazer perguntas. E os judeus não, eles têm isso, assim, culturalmente, tradicionalmente. Então, se você quiser aprender uma coisa boa, aprenda a fazer perguntas. Então, Jesus sempre fazia uma pergunta, ele sempre devolvia, né? Quando alguém perguntava algo, ele devolvia com uma pergunta. Então, a pergunta de Jesus era, de onde era o batismo de João? Dos céus ou dos homens? Eles disseram que não sabiam. E aí Jesus falou, eu também não vou responder com que autoridade faço isso. Então, a parábola que vem logo a seguir é exatamente sobre a autoridade do pai sobre os filhos. Então, é importante a gente contextualizar, quando você está estudando uma parábola, um texto, você leia o antes, o depois, para saber, né, em que circunstâncias aquela palavra foi dita. Então, Jesus, além de mostrar a gente que é importante perguntar, ele também não respondia tudo que era perguntado para ele. Então, a gente também tem que ter cuidado e zelo para não responder tudo que é perguntado. Porque muitas vezes você pode dar munição para aqueles que são seus opositores. Eles talvez não soubessem algo a seu respeito, eles perguntam, você responde sem maldade nenhuma, e de repente, dependendo, né, do seu interlocutor, você está dando munição para eles mesmo contra você. Então, é bom a gente ser prudente ao responder. Também não quer dizer que você nunca vai se abrir, porque é importante o relacionamento. Vai depender do grau de amizade que você tem com a pessoa. Relacionamento é algo muito importante para Jesus. Vejam vocês que ele viveu 3 anos com os discípulos. Ele morava, quer dizer, ele não morava com eles porque ele vivia viajando, mas ele dormia com eles, comia com eles, trabalhava com eles, preparava o acampamento, fazia tudo juntos. Então, eles viviam juntos, ainda que eles viajavam de cidade para cidade. Então, eles saíam, né, da sua casa. Algumas vezes eles voltavam para casa, né? Mas Jesus, então, prezava demais o relacionamento, ele ensinou, né, o relacionamento. Então, dependendo, né, da profundidade do seu relacionamento com alguém, você vai responder as perguntas dele, mas é só um alerta. A gente tem que ter um pouco de cuidado e olhando o exemplo de Jesus, né? Nosso guia é Jesus. E ele não respondeu a pergunta dos anciãos, com que autoridade fazia. Porque Jesus devolveu para eles a pergunta e eles falaram que não sabia, mas eles tinham a opinião deles, eles sabiam, só que eles conjecturaram, eles falaram assim, se eu responder isso, vai dar aquilo, se eu responder aquilo, vai dar aquilo outro. Então, eles, para ficar bem na situação, falou que não sabia. Então, eles não foram sinceros, eles não falaram o que eles acreditavam. Também nessa outra parte, né,
do mesmo capítulo, que a gente está vendo a parábola dos 2 filhos. Então, Jesus está repreendendo este comportamento de falar da boca para fora, de concordar e não se arrepender genuinamente. O Senhor quer uma sinceridade de coração. Então, essa parábola dos 2 filhos, ela vem logo a seguir a questão do ministério de João. E nesta que nós estamos vendo também é referido João. Então, da mesma maneira que os sacerdotes e anciãos responderam a primeira pergunta de Jesus, responderam a segunda. Eles analisaram qual deveria ser a resposta certa e responderam de acordo com o que deveria ser, mas não de acordo com o que realmente achavam. Eles não criam em João Batista, mas temeram declarar isso na presença do povo. Eles deram uma resposta da boca para fora, não realmente o que achavam. E na resposta da segunda pergunta que Jesus fez, através desta parábola, eles disseram que era o primeiro filho, aquele que se arrependeu. Mas eles não tinham e nem queriam se arrepender de não ter crido em João Batista e muito menos em Jesus. Eles estavam conversando com Jesus, estavam questionando com que autoridade Jesus fazia isso. Se eles crescem em Jesus, eles não precisariam de perguntar com que autoridade faz isso. Né? A gente, quando você aceita Jesus, conhece ele, o Espírito Santo vem morar no seu coração, você crê em Jesus, você não fica questionando com que autoridade que ele faz isso, você crê. Então, é este comportamento que Jesus está repreendendo através dos sacerdotes e anciãos. Ele está falando para todos nós, porque, como eu já falei antes, não tem ninguém que faça tudo certo. Então, Jesus usou os 2, uma pessoa de autoridade, que, em princípio, a gente acha que aquela pessoa que tem autoridade, ela tem melhor condição de dizer, de julgar, de fazer aquilo, né? Então, ele usou os sacerdotes e anciãos, são pessoas que têm autoridade, para nos mostrar, olha, nem vocês que têm autoridade devem fazer isso, devem responder fora do que pensa o seu coração. Vocês devem ser sinceros, não responder aquilo que deveria ser respondido, deveria ser feito, mas responder aquilo que realmente vai no seu coração, vai na sua alma. Então, o primeiro filho foi o que arrependeu, foi a resposta certa que eles deram, mas eles não criam, né? Para se arrepender do caminho que eles estavam vivendo. Então, eles não creram nem em João Batista, nem em Jesus. Ou seja, apenas falaram da boca para fora, sem interesse de coração. Eles falavam, mas não cumpriam o que falavam. Daí Jesus os confrontar e dizer que eles estão atrás dos publicanos e meretrizes na entrada do reino dos céus, porque os publicanos e as meretrizes se arrependeram com a pregação de João Batista e os sacerdotes não se arrependeram, nem os anciãos. Então, ele usou 2 pessoas assim que os sacerdotes e anciãos não gostavam, não aprovavam o comportamento, para dizer, né, que estas pessoas entrariam na frente deles. Então, Jesus os confrontou. Ele não largou para lá. Então, muitas vezes, é necessário a gente confrontar o comportamento das pessoas. Jesus usa as parábolas para nos deixar uma lição, uma moral da história. Ele está falando isso para que nós nos examinemos e vejamos como está o nosso coração, como está a nossa sinceridade. Será que aquilo que a gente fala é aquilo que a gente está disposto a fazer? Será que se a gente, né, quando eu perguntei lá no começo, você já obedeceu, você já desobedeceu? Tudo bem, isso eu acho que todo mundo já fez na vida, mas você está disposto a mudar? Você está disposto a obedecer, a se arrepender daquilo que fez, a demonstrar a sinceridade do seu coração? Então, esta é a reflexão que eu quero deixar para vocês essa semana, né? Que é importante a gente ter a inteireza de coração. Então, vamos lá. Lembra-se do começo dessa mensagem, quando disse que iríamos estudar sobre Jesus, ver o nosso coração? Sobre inteireza de coração? É isso que Jesus quer.
Jesus gosta daquela pessoa que usa de sinceridade e amor. Veja que Jesus olha o coração, o interior da pessoa, mais do que o que a pessoa fala ou declara. Os sacerdotes e anciãos deram a resposta certa à pergunta de Jesus. Foi o primeiro filho que fez o certo. Mas eles não fizeram da mesma forma em seu procedimento. Eles não se arrependeram. Eles não creram em João Batista e nem estavam crendo em Jesus, mesmo com tantos milagres que Jesus fazia. Então, a minha pergunta para vocês, para cada um de vocês que me ouvem, e vocês? Como vocês procederão? Vão acreditar em Jesus com todo o seu coração e vão se comportar conforme Jesus aconselha na sua palavra? Se você disse sim, eu te convido a conhecer a palavra de Jesus, através da leitura da Bíblia, através da oração, através da meditação, através de estudo, muitas formas, através da oração em línguas que você fala direto com o Pai. Mas se você tiver dificuldade de fazer isso sozinho, eu te chamo para fazer um estudo bíblico comigo, um estudo bíblico de descobrimento. Escreva para o meu e-mail, que é carminha47@gmail.com, e vamos combinar como fazer. Então, Deus abençoe a todos vocês e tenha uma ótima semana, em nome de Jesus, o Messias de Israel. E vamos nos examinar e refletir essa semana, como é importante, como Jesus valorizou o arrependimento, como ele valoriza a inteireza de coração, o falar, de acordo com o que você está disposto a fazer, falar e fazer. Esta é a mensagem desta semana. Deus, abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana. E, de novo, não se esqueça de assinar o canal, de clicar no sininho, de compartilhar essa mensagem, porque assim a palavra de Deus pode ser ouvida por mais pessoas. Muito obrigada e Deus abençoe a cada um de vocês.